Quando eu era pequeno, meu pai sempre falava alguns ditados populares para trazer lições morais. E se você leu o título desse vídeo, eu não sei nem qual título eu vou colocar, eu vou falar sobre alguns dois ditados populares que podem trazer grandes reflexões para a nossa vida que a gente não reflete e não aplica. Então, existiam dois ditados que o pessoal aqui na região do Nordeste falava muito. O primeiro ditado, é muito fácil de você ouvir, é: quem anda com porcos, farelo come. Esse ditado fala muito da influência que uma pessoa pode sofrer por estar rodeado em um meio. E meu pai usava esse ditado para que eu não andasse com pessoas erradas, para que eu não me juntasse com pessoas erradas. E ele fazia o máximo possível de coisas para que eu não estivesse incluído nesse ambiente, pois eu cresci no meio de uma comunidade que era envolvida por muita influência forte do tráfico, onde muitos jovens que eu conheci, que cresceram comigo, ou entraram para esse mundo hoje não, alguns já não estão mais vivos, porque entraram nesse meio e acabaram perdendo a vida. Outros são só usuários de drogas, e outros que eu vi crescer, né, pequenos, menores do que eu, hoje estão assumindo essa empreitada fora da lei. Então, isso sobre influência fala muito da fonte do que o Emile Durkheim pensa. Emile Durkheim, em Fato Social, ele fala muito sobre o homem ser fruto do meio que ele está inserido. Eu anotei essa frase aqui, que diz o seguinte: Emile Durkheim, para ele, fala: o indivíduo é produto do meio social, que significa que a sociedade, normas, crenças, valores moldam o comportamento, o pensamento e os sentimentos de uma pessoa em relação ao mundo. Então imagina o seguinte: isso aqui é um indivíduo. Quando o indivíduo ele está em uma sociedade, ele vai ser influenciado pela cultura, pelas crenças, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos pensamentos, pela música, pelas normas e pelos valores. Tudo vai influenciar esse indivíduo. E isso é um ponto que eu concordo muito. Por quê? Esse ditado popular, quem come com porcos, farelo come, fala exatamente da influência que você pode sofrer por estar rodeado dessas pessoas. Como vamos a ver isso no dia a dia? Eu vou citar alguns exemplos. Comigo, por exemplo, eu não comia verdura. Meus pais não têm esse hábito de comer verduras e frutas. E eu não tinha isso, mas meus amigos tinham esse hábito de comer frutas e verduras. O que é que eles fizeram? Quando a gente saía junto para comer, eles faziam: não, todo mundo vai comer frutas e verduras. Isso foi uma influência positiva sobre minha vida. Então, quando a gente sai para comer hambúrguer ou qualquer besteira, aí a gente: não, eu quero sem verdura. Não, todo mundo vai comer com verdura. Então, foi assim, através da influência deles, que eu aprendi a comer e criar esse hábito positivo na minha vida de comer frutas e verduras. Mas agora vamos para influências negativas. Hoje nós temos grandes influenciadores que fazem aposte com segurança e que eles ganham dinheiro através disso. E nisso cria-se a ilusão de que você vai conseguir a vida desses influenciadores através da bets. Mas na verdade eles ganham dinheiro das pessoas que estão perdendo. Ou seja, você aposta, perde seu dinheiro e quem ganha é o influenciador e a banca. Logo, cria essa ilusão. Eles ganham dinheiro de pessoas que estão perdendo. É uma influência negativa. Eles fazem você perder dinheiro para que eles enriqueçam. Você entende que os seus comportamentos e valores podem ser influenciados? Então, hoje eu estava assistindo um vídeo daquele... Hoje não, essa semana. Misael, que é um comediantezinho que ele faz reportagem na rua. E ele estava entrevistando algumas adolescentes e perguntou a elas: o que é que vocês pensam para o futuro? Aí elas: eu penso fazer faculdade, mas se der tudo errado, eu vou ser do job. Ou seja, por influência das culturas corrompidas, de valores corrompidos, de pensamentos e músicas totalmente deturpadas que criaram esse negócio do job, que garotos que vivem uma vida mundana, vendendo o seu corpo através do dinheiro, é uma vida boa. Que isso é bom para a sociedade. Caramba, isso que a mulher da vida é uma carreira profissional. Ela tem isso como uma carreira profissional. Se eu não conseguir isso aqui, eu vou seguir essa carreira. Com OnlyFans, com várias coisas. Gente, aonde é que estamos chegando na sociedade? Esses ditados populares faziam os mais novos refletirem sobre isso. E hoje vemos exatamente isso. Quem anda com porcos, farelo come.
Os seres humanos vão sendo mudados pela influência. Logo, se existem 4 pessoas ao seu redor que cometem coisas erradas, você vai ser a quinta possivelmente que vai ser influenciada. Ah, nem todos. Ande com ela todos os dias para ver se você não vai pegar o comportamento de fala, os valores, o jeito de pensar, os jargões. Você começa a pegar a linguagem do que você escuta. Então, dos influenciadores, o que os influenciadores dizem, muitos jovens reproduzem. O que os influenciadores cantam é a música que os jovens cantam. O que os influenciadores dançam é o que os jovens dançam. E é isso que vai movendo a sociedade. Ou seja, os estilos de vida, os meios de vida e tudo isso influenciam. Mas muitas dessas influências não contribuem em nada com a sociedade. Só estão criando novas pessoas que vão querer entrar para o mundo do crime, prostituição, mundo das drogas, achar que usar droga é um ponto positivo, onde isso só causa danos neurológicos ao seu cérebro. Que ficar assim bebendo até cair no chão é uma coisa positiva, cara. Isso só prejudica seus órgãos, principalmente seu fígado. Logo, as influências, esse ditado popular, falam uma verdade muito antiga, mas que as pessoas hoje em dia perderam esses valores. De tipo, caramba, se eu andar e continuar andando nesse caminho, ele vai me levar para o caminho errado. Mas se for uma coisa positiva, vai me levar para um caminho bom. Então, cuidado com os ciclos sociais que você senta. E o segundo ditado que eu quero falar o ditado um homem deve honrar a palavra que ele deu. Hoje vivemos em um mundo onde é muito difícil encontrar pessoas de confiança. Quando ele fala do homem, ele fala propriamente dito do homem, que o homem deve honrar aquilo que ele diz. Não importa o fator que aconteça, ele deve honrar, ele deve ter palavra. E nisso, eu passei por um período de dificuldade que eu, como trabalhava, eu acabei quebrando a minha empresa. E eu continuei pagando o meu sócio, porque eu comprava alguns produtos no cartão dele e eu continuei pagando a ele. E eu demorei muito tempo para quitar essa dívida, mas eu continuei pagando, mesmo desempregado, continuava fazendo bico ali e pagando a ele até quitar os produtos, porque teve juros, essas coisas de cartão. Então, tipo, uma coisa que era besteirinha, por não pagar uma vez, já continuou, veio uma bola de neve de juros. Mas a gente fez tudo certinho e eu paguei a ele. E ele me falou uma frase que foi muito bom. Pelo menos você teve palavra e cumpriu o que você falou. E eu fiz, caramba, quantas pessoas hoje não têm a palavra de cumprir aquilo que prometeu? Não honram aquilo. Desculpa, gente. Não nada sem nenhuma vontade de espirrar. Não honram aquilo que é prometido, não honram com a sua palavra ou com a sua verdade. Isso fala muito de confiança e valores. Como a gente pode confiar hoje em dia nas pessoas se as pessoas não honram aquilo que falam? Ou que para crescer na vida fazem de tudo para subir em cima de você. A gente vê nas empresas pessoas uma querendo prejudicar a outra, se fazendo de amigos, mas na verdade o plano dela é derrubar a outra para conseguir crescer. Eu já vivi isso dentro do quartel, onde eu fiz uma brincadeira com um companheiro que era da mesma turma do quartel. Quando a gente fala mesma turma, pessoas que se fizeram a mesma formação que você, o mesmo ano, entraram num quartel no mesmo ano, então é a mesma turma. Aí nisso, ela era da mesma turma e eu fiz uma brincadeira dele com um alojamento. Ele me levou, por fazer essa brincadeira com ele no alojamento, ele foi falar a um soldado que é superior a gente, hierarquicamente, para me prejudicar frente ao soldado e queimar a minha reputação. Aí eu olhei assim e fiz, caramba, para ele crescer na frente de um soldado, ele veio queimar a minha reputação. E muitas pessoas fazem isso. Elas não são dignas de confiança porque elas queimam a sua reputação e querem destruir a sua imagem. E você deve defender a sua imagem, porque isso fala da sua honra e dos seus valores. E muitas pessoas vão querer manchar a sua imagem, você deve tomar cuidado com isso. Então um homem deve ser um homem de palavra, porque deve ser o seguinte: tudo que ele fala e as ações que ele age, ele deve cumprir, ele deve seguir aquilo que ele age. Então, propriamente dito, o que eu quero trazer para você é uma reflexão dito. Você cumpre as promessas que você fala? Aquilo que você fala é aquilo como você age? A gente viu a prisão do Leozinho decretada por piadas. E um Patrick alguma coisa disse que ele estava errado, que as piadas foram feitas, que ele ser preso estava corretamente. E nisso o canal Metaforando fez analogia e foi fazer uma análise comportamental desse Patrick. Nessa análise comportamental ele falou que o Patrick basicamente ele fez uma autodestruição. Como assim? Aquilo que ele falou no vídeo criticando o Léo Link, ele fala
faz exatamente o contrário no show de piadas. Então, por exemplo, ele criticou o Léo Lins por fazer piadas de humor negro em alguns, né, e dentro de algumas coisas, só que ele no próprio show dele faz piadas de humor negro pesadas, referente à escravidão, a trabalho infantil, entre várias outras coisas. Se não me recordo isso, mas o baseado no ponto é esse. Então, ou seja, a pessoa, a gente chama isso de hipócrita. Ela fala para os outros, ela diz uma coisa, mas ela age completamente diferente. Então, ditados populares ajudam muito a gente a refletir sobre a vida. E as pessoas não dão valores aos ditados populares, mas eles têm grandes lições que falam do nosso comportamento moral e ético perante a sociedade. Então, o primeiro hábito que eu falei é sobre a influência. Quem está influenciando você? Sobre o que você está sendo influenciado? Veja se o seu comportamento está condizendo com aquele futuro que você almeja. E o segundo, não seja hipócrita. Aquilo que você fala deve ser o que você age. Se você não age dessa maneira ou não tem um exemplo para poder falar, não fale, fique quieto. Porque é melhor do que passar vergonha como esse cara passou sendo analisado por uma pessoa profissional e um perito. Mostrando que aquilo que ele falava em público e criticava o outro, na verdade é a mesma coisa que ele faz nos shows dele. Então, se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve aqui no meu canal que vai estar aparecendo um card aquizinho com a minha imagem, tá certo? Aqui vai estar aparecendo para você clicar no vídeo e continuar aprendendo comigo. E lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje, tá certo? Até o próximo vídeo.